coisa não está muito boa para o INSS não, tá? A Justiça está indicando aí uma reação contra abusos do INSS. Isso está em evidência e isso só tem a beneficiar segurados, tá? Pessoal que é injustiçado muitas vezes dentro do INSS. O INSS é uma instituição fundamental do sistema de proteção e seguridade social. Contudo, a relação entre o segurado e o órgão tem sido marcada por denúncias de abusos, atrasos, negativas e indevidas de benefício. E essa situação vem gerando crescente insatisfação e mobilização judicial em todo o país, com tribunais adotando medidas para conter essas práticas prejudiciais. Os abusos relatados variam desde a demora excessiva na análise dos requerimentos até a negativa sistemática de benefícios, que em muitos casos são revertidos apenas por meio de decisões judiciais. Tal cenário evidencia que não apenas a deficiência administrativa, mas também a violação de direitos constitucionais do cidadão, em especial o direito à dignidade. Nós falamos aí com relação a uns vídeos atrás, com relação a no dia da perícia cessar o pagamento, sem dar direito à ampla defesa desse segurado. Isso é inconstitucional. Se você não viu o vídeo, assista. Diversos tribunais têm se posicionado contra essas práticas, impondo sanções ao INSS e ordenando o pagamento de indenizações por danos morais a segurados prejudicados. Essa postura demonstra que o Poder Judiciário está atento às demandas da população e disposto a intervir para garantir o respeito às leis e os direitos de todo segurado. Uma das principais críticas ao INSS é a morosidade no processamento de pedidos. A legislação prevê prazos para análise. Muitas vezes esses limites são ultrapassados, deixando os segurados em situação de vulnerabilidade. Para idosos, pessoas com deficiência, trabalhadores afastados por incapacidade, a demora representa uma violação grave, pois priva essas pessoas de recursos essenciais para a sua sobrevivência. A negativa sistemática de benefício é outro ponto de conflito. Muitos segurados relatam que, mesmo apresentando toda a documentação necessária, têm os seus pedidos indeferidos sem justificativa adequada. É o que nós sempre deixamos claro aqui nos vídeos. Em alguns casos, são exigidos documentos adicionais desnecessários, o que prolonga ainda mais o processo e gera desânimo. Frente a esses abusos, o Judiciário tem adotado posturas firmes, como a imposição de multas ao INSS por descumprimento de prazos e ordens judiciais. Além disso, tribunais têm determinado a realização de perícias judiciais independentes, visando garantir que uma análise imparcial e justa das condições desse segurado. A proliferação de ações judiciais contra o INSS reflete a falta de investimento adequado e estrutura, faltam servidores, sistemas informatizados modernos, treinamentos especializados, o que contribui aí para o acúmulo de processos e insatisfação geral. É evidente que a solução ela não pode se limitar ao campo judicial, mas também exige políticas públicas que priorizem o fortalecimento do órgão. Os segurados que buscam a justiça geralmente enfrentam uma longa batalha, mas os tribunais têm garantido decisões favoráveis em muitos casos. Essa situação ela tem sido essencial para restabelecer a confiança na proteção social, demonstrando que os direitos previstos em lei eles não podem ser negligenciados. Outro ponto importante é a criação de iniciativas para agilizar trâmites de processos administrativos. A digitalização de documentos, implementação de ferramentas tecnológicas para análise automatizada dos pedidos são passos promissores, mas ainda é insuficiente diante a magnitude do problema. E outra, isso está muito atual, não apareceu resultados ainda, demora para você conseguir criar padrões nessas ferramentas digitais, não é assim do dia para a noite. O Ministério Público Federal também está desempenhando um papel relevante em fiscalizar as atividades do INSS e atuar na defesa dos interesses dos segurados. A recomendação de medidas corretivas, a proposição de ações civis públicas são exemplos de estratégias usadas para enfrentar os abusos cometidos pelo órgão. Embora as ações sejam um recurso legítimo, é preocupante que muitos segurados precisem recorrer à justiça para obter benefícios que deveriam ser concedidos administrativamente. Essa judicialização excessiva sobrecarrega tanto o judiciário quanto o próprio INSS, criando um ciclo de ineficiência e insatisfação. As dificuldades enfrentadas por segurados do INSS também chamam a atenção para a necessidade de maior transparência na prestação de contas. O órgão deve adotar políticas claras de comunicação com os segurados,
evitando situações de desinformação e ansiedade. O impacto dos abusos do INSS é sentido diretamente por famílias que dependem dos benefícios, como aposentadorias, pensões, auxílios. A demora ou negativa injustificada gera graves consequências sociais, incluindo ampliação da pobreza e desigualdade. A reação da justiça é um sinal positivo, mas não pode ser vista como uma solução definitiva. É fundamental que o Executivo Federal, aí lascou, responsável pelo INSS, vocês ouviram por que eu falo que política está ligado com o INSS? Para você que não entende, o Executivo Federal, responsável pelo INSS, tem que investir em melhorias estruturais de capacitação para garantir um atendimento mais eficiente e humanizado. Os cidadãos precisam ser mais informados sobre os seus direitos e como proceder em casos de problemas no INSS. Campanhas de conscientização podem ajudar a reduzir esses impactos e os abusos, orientando os segurados a buscar vias administrativas e judiciais adequadas. Além disso, é urgente uma reforma profunda no modelo de gestão do INSS. Com a situação que está hoje, priorizando a simplificação dos processos e a eliminação de burocracias desnecessárias. Os caras estão mais preocupados em arrecadar, em cortar benefício, porque para tapar os buracos de tanto dinheiro que está sendo jogado na lata do lixo, com coisas assim que não tem significado nenhum, que não ajudam em nada a população. Agora o cofre está secando, aonde que eles vêm buscar dinheiro? Em cima de quem mais precisa. E ainda tem gente aqui que defende ainda. Bom, isso contribuiria para reduzir o volume das demandas judiciais e melhora a imagem do órgão perante a sociedade. Os desafios enfrentados pelo INSS refletem problemas históricos na administração pública brasileira, como a falta de planejamento a longo prazo. Nenhum órgão público, tá, pessoal? Não é só o INSS, não. Qualquer órgão público tem os mesmos problemas. A politização dos cargos técnicos, quer dizer, você só coloca políticos do seu interesse, que vão fazer aquilo que é do seu interesse, não do interesse do povo. Resolver essas questões exige uma abordagem integrada e contínua, envolvendo aí diferentes esferas do governo e da sociedade. A justiça tem cumprido um papel crucial em proteger os direitos dos segurados, mas o ideal seria que essas tais garantias fossem respeitadas na esfera administrativa, quer dizer, dentro do INSS, sem a necessidade de uma intervenção judicial. Isso representaria um avanço significativo para todo o sistema. A judicialização em massa gera custos elevados para o Estado, que poderia destinar esse recurso para a melhoria de atendimento e capacitação de servidores. Investir em eficiência administrativa é uma estratégia mais econômica e eficaz a longo prazo, mas para isso precisa ter gente comprometida, que infelizmente que é o que nós não temos hoje. Os esforços do judiciário para combater os abusos do INSS são louváveis, mas é preciso que a sociedade como um todo pressione as mudanças estruturais. Somente assim será possível garantir um sistema de seguridade social mais justo e acessível. É difícil, hein? É difícil. Do jeito que está o país, da maneira que está, tem gente ainda defendendo, e você depender de população, é difícil, hein, pessoal? É difícil. Vocês viram que o que aconteceu com a população que queria o bem do país, né? Que foi lutar, né, por Nárnia. Senhorinhas com Bíblia na mão, gente dormindo na chuva. E onde estão hoje? Né? O INSS é um pilar de atuação e precisa ser repensado como atender às demandas da população. Mas eles estão mais preocupados com outra coisa. Não é com o segurado, não é com estrutura, não é com nada disso, tá? Essa questão de abuso, de judicialização, ela vai continuar acontecendo. Em 2023 foram 4 milhões de processos. Ainda não saiu do ano passado, mas com certeza foi maior. E agora, cada ano que passa, a judicialização está aumentando, desenfreado. E o problema está sendo repassado para a justiça. Era um problema que o INSS deveria resolver, tá? Administrativamente. Mas é o que eu falei, para acontecer isso, precisa ter interesse público e político, que é o que menos tem, tá? O interesse aí é outro. É fazer pente fino, é cortar benefícios, é dificultar a concessão de benefícios para evitar que o dinheiro vá para o povo e vá para outro lugar. É isso que está acontecendo na realidade no nosso Brasil, tá bom?
para você ainda que vive na Ilha da Fantasia e não acordou, você que depende do INSS, tá aí, ó. O que o dedinho lá, na hora de a sua escolha, olha aí, ó. Bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, é assim que nós trazemos notícias aqui atualizadas, importantes, relevantes, tá? Isso tem que ser um conhecimento para todo mundo, não só para quem está no INSS. Um vídeo como esse deveria ser divulgado para toda a população brasileira, para entender o que está acontecendo. E é um órgão público onde todos dependem. Aqueles que precisam do BPC, aqueles que precisam de auxílio-doença, de pensão, de salário maternidade, tudo é com o INSS. Tá? Então é um vídeo de interesse de todo mundo. E quem sabe, né, com os alertas que eu faço aqui, as pessoas se conscientizem e parem de acreditar em conto de fadas, que não existe. Tá? Não existe conto de fadas. Bom, meu amigo, você gostou do meu trabalho, minha amiga? Dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo, tá bom? Você vai ser beneficiado com isso. Você, meu amigo e minha amiga, que já me acompanha há um bom tempo, meu muito obrigado pelo incentivo. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.